Olá, queridos e queridas, aqui quem vos fala é o pastor Eliseu Ramos. Nesse momento nós queremos compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo e ressaltando sempre tudo aquilo que Ele mesmo disse, para que não sejam palavras de homens ou promessas humanas, mas que sejam palavras que venham ou que vieram do coração do Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo assim trouxe para a humanidade, ensinando todas essas palavras aos seus discípulos. Eu quero deixar para vocês, nesse primeiro vídeo, uma palavra maravilhosa, que está ali em João, no capítulo 17, e do versículo 6 em diante, porque todas essas palavras foram faladas por Jesus. Na epígrafe diz, na epígrafe do primeiro versículo diz assim: Jesus ora por si mesmo. Na segunda parte da epígrafe diz assim: Jesus ora por seus discípulos. A partir do versículo 6, se você quiser acompanhar a sua Bíblia, nesse caso, o que orou Jesus. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram o fato de que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejais do maligno. Versículo 16 diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Agora, do versículo 20 em diante, tem um subtítulo, uma epígrafe, que diz assim: Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim,
que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam contigo, comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim seja neles e eu neles esteja. Qual é essa palavra? Que palavra poderosa Jesus disse nesses versículos aqui no capítulo 17 de João. Jesus, ele de praxe costumava orar dia após dia, a sós. Se você fosse encontrar Jesus a sós, sempre você veria ele orando. Tanto é que ele sempre nos aconselhou, através, obviamente, dos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos ou conversando com seus discípulos, em todos os diálogos que o Senhor Jesus teve e que estão escritos na Bíblia. Foi justamente para que ficasse registrado e que nós pudéssemos também ter acesso a esse diálogo maravilhoso que Jesus teve com seus discípulos. E daí nós aprendemos com ele, quando ele disse para os seus discípulos, e pedira, aliás, que os seus discípulos orassem com ele, até que o Senhor Jesus disse para eles: olha, vocês não podem orar comigo nem sequer uma hora. Tal era a importância da oração na vida do Senhor Jesus. É bem verdade que nós, hoje em dia, e gerações de crentes, têm se despreocupado com a oração. Ou seja, nós, muitas das vezes, não levamos a sério a oração. Tudo o que Jesus disse e tudo que Jesus fala através, hoje em dia, dos seus santos servos, através da mensagem, através de uma profecia, através de uma revelação, ele continua instigando o nosso ser a continuarmos sendo obedientes. Toda essa oração que o Senhor Jesus fez, primeiramente pelos seus discípulos, enquanto eles estavam ali presentes, o Senhor Jesus estava abençoando e falando com o Pai com respeito aos seus servos, os discípulos. Naquela ocasião ainda eram discípulos, estavam em aprendizagem das coisas sobrenaturais. Uma coisa que todo crente deve perceber e deve se colocar a par é que a oração é o vínculo entre o ser humano e Deus. É a única habilidade que o homem, o ser humano, tem de conversar com o seu Criador, é através da oração. E conhecer o Criador é através da leitura da sua palavra. A palavra de Deus foi nos enviada para que nós não ficássemos, para que nós não fôssemos jogados no mundo sem nenhum aval, sem saber da nossa origem. O homem é tão brutal, o homem é tão arrogante, que muitas das vezes, ou a maioria dos homens, não acreditam na palavra do Senhor. Agora imaginemos se a palavra do Senhor não existisse. Qual seria a esperança dos seres humanos? Qual seria a história dos seres humanos? Se Deus, porventura, dissesse: olha Adão, olha Eva, saiam do jardim, e não tenho nenhuma promessa para vocês, não quero mais nem saber dos seres humanos, e nos abandonasse no mundo, sem um plano B, ou um plano de salvação, imagine-se como seria a humanidade se não conhecêssemos tão grande salvação. É tão importante o Evangelho que até os anjos atentam para este Evangelho. Mas Deus, através de Jesus Cristo, nos deu a responsabilidade de espalharmos esta boa nova. Nesse capítulo, nós vemos aqui o interesse de Jesus por todos aqueles
que foram escolhidos para espalharem as boas novas, para disseminar o Evangelho através do mundo, dos continentes. Começaram ali no Velho Continente, na Ásia, na África, e depois passou-se muitos anos até chegar aqui às Américas, né? Depois de muitos anos. O Senhor é tão maravilhoso que começou com pouquíssimas pessoas, com apenas, no princípio, 70 homens, 70 pessoas. Não sei se nesses 70 existiam também as mulheres, provavelmente, mas diz discípulos. Então, os discípulos eram 70, começaram com 70, ficaram os 12 daqueles 70, porque muitos fugiram, muitos foram embora, depois das dificuldades que Jesus começou a enfrentar nos anos que estavam se aproximando do seu grande sacrifício. E o interessante é que esses 12 homens, né, claro que quando como Jesus aqui está dizendo, ele fez uma oração e ressaltou sobre aquele que havia de traí-lo, ou que traiu ao Senhor Jesus, e foi um dos discípulos que não levou adiante o Evangelho, porque no seu coração estava cheio de idolatria, de egocentrismo, de humanidade mais do que espiritualidade, porque teria que haver o equilíbrio. E Deus, através de Jesus Cristo, quando Jesus faz essa oração ao Pai, estava habilitando ou permitindo que o céu fosse revelado para os homens naturais. Que coisa maravilhosa, né? Deus estava, através de Jesus Cristo, ampliando seu território aqui na terra. Quando Jesus ora por seus discípulos e Jesus faz uma ressalva: eu não te peço que eu os tire do mundo. Olha que interessante. Existem muitas pessoas que querem, ai meu Deus, me leva logo. Gente, o interesse de Jesus não é tirar a sua vida, é pelo contrário, é dar uma vida com abundância. E todo o tempo que nós tivemos no mundo, neste planeta, se o Senhor nos colocou no planeta Terra, se Jesus colocou a sua igreja e orou por seus discípulos, para depois esses discípulos transmitir essa palavra e chegar até nós, é para que milhares e milhares de consciências fossem limpas através da pregação do Evangelho da paz, do Evangelho de restituição daquelas vidas que estavam desarraigadas, estavam distantes do Senhor. E Deus, como Ele havia prometido lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, quando Jesus fora prometido pelo próprio Deus que viria um que pisaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Jesus foi a resposta de Deus para vencer o pecado. E Deus fez figuras no sacrifício de Jesus Cristo. Depois da queda do homem, eram sacrificados animais para que representasse o derramamento de sangue, seria para encobrir o pecado das pessoas de lá para cá. E quando Jesus nasce, quando Jesus se sacrifica, se entrega no Calvário, se entrega para os malfeitores, ali estava a fotografia que Deus fez no passado, trouxe a realidade e assim se manifestou a vontade de Deus na salvação da humanidade. Olha que coisa maravilhosa. Deus teve todo o trabalho, todo o aparato do céu, moveu terra, fez coisas maravilhosas, se apresentou aos filhos de Israel que estavam aprisionados, escravizados lá no Egito. Depois Deus houvera também se apresentado para Noé. Depois de milhares e milhares de anos se apresentou para Abrão, e depois se tornou em Abraão, e dali por diante foi inseminado, ou podemos dizer, inseminado dentro da fé de Abraão, que posteriormente das suas entranhas nasceria o Filho de Deus, através da nossa irmã Maria, filha de Israel. Nós, quando lemos esses versículos, não podemos nos ater
apenas nas letras, mas no conteúdo dessa palavra. Essa palavra é muito poderosa. Quando o Senhor Jesus estava orando por seus discípulos, estava apresentando para o Pai, e quando ele disse: Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Ou seja, querido, querida, o seu sofrimento, as suas batalhas, as suas dificuldades e as minhas dificuldades são necessárias. Só que como o Senhor fez com Jó, Deus permitiu que ele passasse por todo aquele percalço, ou por todo aquele sofrimento, para que depois o próprio Deus fosse glorificado duplicadamente. Que coisa interessante. Deus, ele é glorificado quando nós muitas vezes passamos por problemas, até mesmo o inimigo nos persegue, para nos destruir, para nos afetar, para nos tirar da posição, porque essa é a função dele, desde o princípio, quando ele pecou, é nos tirar do posicionamento de Deus. Mas Jesus fortalece através da oração, dizendo para os seus discípulos, dizendo para Deus a respeito dos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Ou seja, Jesus, por ser superior ao homem, morava nos céus, ele era eterno, teve que se transformar em gente, em carne e osso. O próprio Deus, representado por Jesus Cristo, teve que se transformar em gente para que este evangelho pudesse ser crido. E quando Jesus diz que revelou o nome do Pai para os homens da terra, ele aqui não estava se usurpando, simplesmente, eu sou Deus, eu vim à terra. Não, ele estava revelando o Pai através de si mesmo, com suas obras, com sua palavra, revelando o nome do Pai. E através dele, os homens acreditaram, esses 12 homens. Depois, por fim, mesmo que Judas não permaneceu nesse grupo, mas houve seu substituto. Então, vamos colocar o número completo: 12 discípulos acreditaram em Jesus, tornaram-se apóstolos, ou seja, receberam uma incumbência, uma delegação de Jesus Cristo. Olha, vocês são responsáveis pela doutrina que eu trouxe do meu Pai. Vocês são obrigados agora a revelar esses segredos para os homens. E quando Jesus revela esse segredo para os homens, através dos discípulos, nós agora já temos a ciência e a consciência de que somos pecadores e de que precisamos do arrependimento. Os homens matavam seus animais naquela época, vamos dizer, do povo judeu, que tinha um conhecimento de Deus, do Eterno, e entendiam que o sacrifício de animais estava ali absolvendo os seus pecados contra o Pai. Mas Jesus, quando ele se relaciona com os homens, quando ele se mostra como o Filho de Deus, se revela como o Filho de Deus para os homens, ele aí diz: eu os revelei aqueles que o Senhor me deu do mundo. Ou seja, Jesus estava assim acostumado, o Filho de Deus, acostumado com as coisas do céu, mas o Pai o enviou para que os homens, os terráqueos, os humanos, pudessem receber o sobrenatural e dali por diante começar a operar as obras que Jesus operava. E eu acho interessante quando ele faz a oração. Olha aqui no versículo 10, ele diz assim: tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. É interessante no versículo 10 e no versículo 11. Jesus pede para que fossem protegidos, porque daquele dia em diante, dali alguns dias, alguns meses, não posso dar cronologia, se foram dias ou se foram meses depois, Jesus estava indo já para ser sacrificado, ou seja, condenado.
levado ao sinédrio e sido traído. Mas nesse ínterim, Jesus estava dizendo para Deus: Pai, eu te peço que não os tire do mundo, guarda eles no meu nome, o nome que tu me deste, para que tudo que eles fizerem seja feito em meu nome, para que o Senhor seja glorificado. Querido e querida, neste vídeo eu quero dizer para você que essa mensagem de salvação chegue em todos os 4 cantos do mundo. E que você, se você não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, se você ainda não entendeu que Jesus Cristo orou por você, no versículo 20 ao versículo 26, Jesus faz uma oração extensiva. E Jesus diz, ainda menciona, olha, não ora só por esses. Quem sabe Jesus estava ali de frente aos seus discípulos, estava orando e falando: Pai, eu não oro só por esses, mas eu quero orar por todos aqueles que hão de crer em mim. Que coisa interessante, que amor, que homem sábio, que mestre foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando o Jesus humano. E ele já sabia que o dia dele, da sua crucificação estava chegando, do seu sacrifício estava chegando. Mas ele fala para o papai, guarda os meus discípulos. Não só eles, mas através deles muitas pessoas vão acreditar no Evangelho, acreditarão no Evangelho que eu preguei, porque as palavras que eu preguei não são minhas, são do Senhor. Aleluia! E Jesus orou por você. Então disse Jesus, para que tudo que nós passássemos aqui na terra, todas as dificuldades que nós passássemos aqui na terra, o Pai pudesse nos proteger do maligno. E se Deus protegeu os seus discípulos naquela época para conservar o Evangelho no coração e na mente deles e para chegar até nós, olha que coisa interessante, são um milênio para que o Evangelho chegasse até nós no século 21. E nós estamos aqui no século 21 e precisamos ser gratos a Deus por Jesus Cristo ter feito aquela oração intercessória para que eu e você pudéssemos ser salvos e pudéssemos ser alcançados pela vitória sobre a morte. Mesmo que o corpo da gente tombar, mesmo que você passar para a eternidade hoje, saiba, se você receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje ainda, o seu corpo, o seu espírito será protegido e você passará a ter uma eternidade com Cristo. Essa é a promessa dele. Nós estamos aqui para dizer para você que precisa do amor de Cristo. Você que precisa de uma transformação de vida. Você que precisa de uma palavra de incentivo. Você que está cabisbaixo, você que está caído, você que está desesperado. Saiba que Jesus orou por você. E você não está jogado no mundo por acaso. E ninguém, às vezes você pode até dizer, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Saiba que Jesus se importa com você. Sendo assim, receba Jesus como seu Salvador e reconheça que Deus teve um plano grandioso para salvar a sua vida. Assim disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Palavras de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Procure um lugar para você congregar, para você poder ouvir a palavra do Senhor Jesus. Saiba que Jesus te ama e tem um plano grandioso na sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.